Muito bom dia, graça e paz. Graça, paz e misericórdia do Senhor na nossa vida. Quero cumprimentar irmãos e irmãs com muito bom dia. Nesta terça-feira, hoje é dia 7 de julho. Terça-feira, estamos aqui para mais uma live desde o mês de março. Estamos juntos. Que bênção, hein? Que jornada, se pensar bem, é uma grande jornada, né? Uma longa jornada. Nós estamos juntos aí praticamente todo dia, menos os domingos. Estamos juntos. Lídia, muito bom dia. Para mim tem sido um desafio. Me ajuda muito fazer essas devocionais para manter um ritmo, né? Eu tenho sido muito abençoado compartilhar com vocês essas meditações, ainda que bem simples, mas Neinha, Cleusa, Alzenira, muito bom dia. Daniel, Célia, Dani, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Mais um dia da nossa jornada, caminhando aí, já praticamente 3 meses, né? 4 meses, na verdade. Estamos juntos aí. Isilda, muito bom dia. Graça e paz do Senhor. Muito bom dia a todos vocês, todas vocês. Como eu disse, é um privilégio muito grande estar todo dia junto com vocês fazendo uma devocional. Isso ajuda, né? A todos nós. Isso nos ajuda a focar. Thelma, a Zuíla está com a gente também. A Thelma, muito bom dia para cada um de vocês. Cada uma de vocês, tá? Bom, enquanto vocês estão entrando aí, eu só vou avisar agora, depois eu vou avisar no final também. Hoje nós começamos o nosso 4º módulo de Teologia para o que der e vier. É o nosso curso de Teologia da Igreja Batista Jardim Tinga, da IBJU. Já estamos no 4º módulo. Eduardo Soares, muito bom dia. Então é o 4º módulo. Naturalmente, os 3 primeiros módulos foram presenciais. Nós apresentamos lá na igreja, né? Esse 4º módulo, ele tem um título. O título é Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Nós escolhemos falar sobre esse tema, né? Você pode chamar de fim do mundo. Esse tema na teologia é chamado de escatologia. Isilda, muito bom dia. Ângela, Sofia, muito bom dia. Na teologia esse tema é chamado de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. O mundo vai acabar, não vai? Jesus vai voltar, não vai? Né? Vamos falar sobre isso. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Né? Nosso foco é a Bíblia. Ângela, Sofia já estão aí, né? E começamos hoje. Hoje começamos às 20 horas. Você está convidado, convidada a participar. Nós vamos fazer esse curso durante todas as terças e quintas do mês de julho. Hoje, quinta-feira, semana que vem, terça e quinta, e assim por diante. Pelo menos todo mês de julho. Se precisar, vamos estender um pouquinho para agosto, porque nós vamos experimentar, né, dar aula, trabalhar com a teologia em aula online. Eu já estou fazendo isso, na verdade, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O semestre passado foram aulas online também. Mas, Marlene, muito bom dia. Mas nós estamos fazendo os nossos módulos na igreja, né? E esses módulos que nós estamos chamando de Teologia para o que der e vier. Dessa vez, nós vamos falar sobre escatologia. Por que nós escolhemos esse tema? Escolhemos esse tema por 2 motivos, né? Primeiro, porque numa situação como essa que nós estamos vivendo de crise, de uma doença inédita e uma forma também inédita, né, de comportamento, de mudança de comportamento mundial e brasileira também, nós ficamos sensíveis para essas coisas, né? Quando essas coisas acontecem,
tiram a rotina, mudam, acontece uma coisa nova no mundo, as pessoas ficam sensíveis para esses temas sobre o fim do mundo e tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo que as pessoas estão sensíveis, o segundo motivo que eu vou mencionar aqui para a gente tratar desse assunto é que também surgem os profetas de plantão, e surgem aí os gurus, surgem aí as teorias várias e gente abusando dessas coisas, prometendo que tem data para acabar o fim, profetizando que vai acontecer isso, aquilo outro, e muitas vezes usando a Bíblia. Está cheio de tranqueira aí na internet falando sobre isso. Então, nós queremos ter uma base, né? Queremos buscar aquilo que é mais fundamental. Então, nosso curso de teologia, de escatologia, esse curso nosso, módulo 4, eu vou falar do que é mais básico, depois eu vou falar também de alguns textos bíblicos-chave, e só no final eu vou falar das 3 grandes escolas de interpretação para a gente entender melhor. Tá bom? Começa hoje. Eu vou disponibilizar a primeira lição, o material, agora, daqui a pouquinho, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, tá? Terminando a devocional, eu vou disponibilizar lá no Facebook e aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Então, esteja atento aí. Aliás, aqui no Facebook, né? Que nós estamos aqui no Facebook e lá no WhatsApp. Então nós estamos aqui na nossa página da igreja, no Facebook. Eu vou disponibilizar aqui. Neuzinha, muito bom dia. Eleni, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma prova de fé. Marcos capítulo 14, versículo 27 a 31. Tá bom? Quando Jesus avisa Pedro do que vai acontecer. E Pedro tem uma reação muito, muito boa, muito positiva, mas Jesus diz: ó Pedro, não vai ser bem assim não, né, o que você está falando. Na verdade você vai pisar na bola, né? Então eu quero convidar você a ler com a gente Marcos capítulo 14, verso 27 a 31. Mas antes nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos dá, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de vida, né? Então vamos lá, vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, seja o Teu nome louvado por mais um dia que o Senhor deu a cada um de nós. E essa oportunidade de nós estarmos aqui para lermos a Bíblia, e pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos iluminar, nos dirigir na leitura da palavra, que possamos encontrar orientação, encorajamento para o dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e irmã na sua casa, onde está, e também nos afazeres desse dia. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa abençoar, possa alcançar meu irmão, minha irmã, que está agora ouvindo, que está agora vendo, que está nos acompanhando, cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, do encorajamento, do conforto e da Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito. Por isso nós rogamos ao Senhor, por Tua misericórdia, que nos abençoe nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Silvana, muito bom dia. Isilda, muito bom dia também para vocês. Deus abençoe. Muito bom estarmos juntos aqui. Marcos, capítulo 14, versos 27 a 31. Tá bom? Alzenira, já falei, né? Está aí com a gente também. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse:
Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Os 4 evangelhos têm registrado esse momento em que Jesus fala, avisa os discípulos o que vai acontecer. E Jesus atribui isso, interessante, como cumprimento também da Escritura. Ele cita aqui, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso está em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Né? Teresa, muito bom dia, Teresa. Mas aí o Pedro se adianta e fala, não, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus diz, Pedro, ainda hoje, o galo vai cantar, antes do galo cantar, você vai me negar. Né? Aqui diz, quando antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Vera, muito bom dia. Antes do galo cantar, você vai me negar, Pedro. E Pedro diz, não, de jeito nenhum. Ainda que todos te neguem, eu não vou fazer. Os outros evangelhos têm mais ou menos as mesmas palavras, com algumas diferenças, né? Lucas, especialmente, capítulo 22, verso 39, capítulo 22, verso 31 a 34, lá Jesus diz o seguinte, que Satanás pediu para peneirar os discípulos como trigo. Jesus usa uma ilustração interessante, né? Satanás desafiando, dizendo que aqueles discípulos não seriam fiéis. Aqui lembra Jó, né? É mais ou menos o que aconteceu com Jó. Satanás diz para Deus, ele é fiel porque o Senhor está protegendo ele. A hora que o Senhor deixar as coisas acontecerem, ele pula fora. É algo semelhante, né? Esse peneirar como trigo, que está mencionado em Lucas, o diabo está pedindo isso, está colocando em xeque a firmeza e a fé desses discípulos, à semelhança do que ele fez com Jó diante de Deus. E Jesus disse que orou por Pedro e pelos discípulos, por esse momento difícil que eles iriam viver. O Evangelho de João diz que foi Pedro quem perguntou para Jesus, para onde tu vais? E aí Jesus fala para Pedro que iria acontecer, num primeiro momento, não vão ficar separados, vocês vão dispersar. E Pedro também insiste, dizendo, não, todos podem te negar, mas eu não. Né? Eu não. Eu coloquei o título hoje, para nossa meditação aqui, uma prova de fé. Né? Alguns elementos muito interessantes aqui. O primeiro deles é justamente esse. Dulce, muito bom dia, né? Teresa, também já falei. A gente tem uma luta contra a gente mesmo, contra as nossas fraquezas, né? A gente muitas vezes deseja ser o que nós não somos ainda. A gente não sabe, de fato, até onde vai a nossa fé. Deus nos protege, Deus nos guarda. Mas a gente não sabe até onde vai, até o momento que as coisas acontecem, né? Pedro aqui tem um posicionamento, me parece, inclusive, muito sincero, né? Muito assim, desejoso. Pedro, ele está falando aqui, não tem aqui hipocrisia. Tem ingenuidade, talvez, né? Tem falta de conhecimento próprio. Tem falta de maturidade. Mas não tem aqui hipocrisia.
Não tem aqui má intenção. É impetuosidade tem aqui. Às vezes nós somos impetuosos e não medimos as consequências. Né? A nossa impetuosidade pode ir além da nossa real condição de viver ou enfrentar determinadas situações. Então, quantas vezes na vida já não aconteceu isso com você? A gente imaginar como seria se nós enfrentássemos esta ou aquela situação é uma coisa. Nós realmente vivermos aquela situação é outra coisa. Né? Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa veemência. Né? Dulce, está com a gente? Muito bom dia. Graça e paz. Cuidado com o que a gente fala. Às vezes essa coragem da boca para fora, né? Ou essa coragem um pouco impensada, ela na verdade não corresponde à realidade. Eu penso que uma grande lição aqui que nós temos para meditar é o seguinte: eu não me conheço, nem você se conhece de fato. Né? Nós vivemos pela fé. Pedro tem uma atitude de coração sincero aqui. Isso aqui vale muito, tá? Isso é muito importante. A gente tem uma postura sincera, verdadeira. Né? Porém, a verdade é que mesmo sendo sincero e verdadeiro, a gente não se conhece. Né? É Jeremias quem usa uma palavra muito dura. Né? Jeremias 17 fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração ali é a interioridade humana, né? O pensamento, sentimentos e tudo. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Nem a gente conhece a gente mesmo. Aí Jeremias diz: eu, o Senhor, esquadrinho, eu examino o coração. Deus vê o coração. Né? Deus vê a fé verdadeira. Deus vê a ingenuidade também. Deus vê a impetuosidade que não corresponde ao real. Né? Na hora H não é aquilo que acontece. Então essa é uma grande lição aqui. Nós não conhecemos a nós mesmos, né? Mas isso não desqualifica ou não desvaloriza ter uma postura verdadeira, uma postura de coração. Eu acho que o Pedro aqui ele está dizendo algo que ele deseja mesmo. Eu quero, Senhor, eu quero ser. Não, comigo não é possível. Eu vi tudo isso, todos os milagres do Senhor, eu vi o que Jesus fez, eu vi gente sendo curada, né? Eu ouvi as palavras de Jesus. No Evangelho de João é mais ou menos nesses momentos que Jesus desafia os discípulos, porque muitos lá recebem uma palavra dura, né? Jesus fala para eles: vocês estão me procurando não é porque vocês creem que eu sou filho de Deus, não é porque vocês viram sinais de que eu sou filho de Deus, mas porque vocês comeram pão e encheram a barriga. Isso está lá em João capítulo 6. Né? E Jesus dá uma palavra dura e muitos acabam desistindo de seguir Jesus por causa dessa palavra dura dele. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês querem ir embora também? Pode ir. Pedro dá uma resposta extraordinária. Ele fala: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Né? Então Pedro viu isso. As palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, que fez sentido, deu sentido para a vida, né? Fez sentido para ele. Fez sentido, gente. Me falem aí, tá? Se está tudo normal. Deu uma paradinha e voltou. Então, me falem aí se está tudo normal, tá? Ok? Então, Pedro viu tudo aquilo, né? E acompanhou tudo aquilo de uma maneira muito sincera e verdadeira. Mas, por um lado, é muito importante essa atitude de Pedro, né? De nós sermos autênticos, né?
o máximo que pudermos, muitas vezes. Mas então, Pedro tem aqui uma prova de fé, porque ele tem uma atitude verdadeira, uma atitude de coração, mas na verdade Pedro não conhecia a si mesmo. Vamos me falando, a Zuíra está dizendo que travou, vamos falando para mim se está voltando normal, ok? Se vocês estão me vendo, estão me ouvindo normal agora, porque às vezes ele dá uma travadinha, mas ele volta. Eu só preciso saber se vocês estão me vendo normalmente aí. Para mim está normal aqui. Deu aquela travadinha, mas já está normal. Deu uma oscilada, né? Mas já está normal aqui. Eu vou continuar fazendo a nossa devocional aqui, tá bom? Então, gente, a primeira grande lição desse texto aqui é essa, né? É muito importante que a gente seja verdadeiro. Que nós sejamos verdadeiros, verdadeiras, né? No que fazemos. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer isso. Eu não me conheço de fato. Como é que eu agiria em tal e tal situação? Né? Às vezes, inclusive, né? A gente julga os outros numa determinada situação sem a gente estar vivendo aquilo. Porque a gente acha que se fosse com a gente, seria diferente. Aí quando você chega naquela situação, você vê, opa, peraí. Há certas coisas, né, da situação que quando você vive, é que você sabe, tem a experiência de como é realmente. Inclusive a experiência de sentir a sua própria fraqueza diante da situação. Então isso é um desafio de fé para cada um de nós, né? Nós temos que caminhar cada dia, vivendo a nossa experiência de vida a cada dia, com o coração aberto, verdadeiro, né? Diante de Deus, como Pedro. Porém, Pedro aqui se mostrou bastante ingênuo. E eu acho que pensando, né? Quem de nós não agir? Quem seria diferente? Porque não só Pedro, mas os outros discípulos, Pedro é o mais veemente, né? Mas os outros discípulos disseram, nós também não. Né? Aqui diz, e todos os outros diziam a mesma coisa. Pedro dizia, não, de modo nenhum, eu não vou fazer isso. Não vou negar o Senhor de modo nenhum. E todos os outros diziam a mesma coisa. A gente já sabe o que aconteceu depois, né? Todo mundo correu fora. E Pedro também, de fato, acabou negando Jesus. Isso vai aparecer na sequência aqui. Mas a grande lição para nós hoje é essa, né? Uma prova de fé. A nossa vida de fé, ela vai acontecendo para cada um de nós. Não é igual para todo mundo, né? Não é igual para todo mundo. Há pessoas que têm provas maiores do que outras. Eu fico olhando algumas situações de alguns irmãos e irmãs e falo, meu Deus, eu não sei como eu agiria, como eu reagiria diante de uma situação como essa. Eu não sei. Eu preciso ser sincero e dizer que eu não sei. Porque tem algumas pessoas que você vê vivendo determinadas situações, eu falo, meu Deus do céu, né? E tem inclusive algumas pessoas com uma postura de fé, assim, um negócio assim impressionante, que eu fico pensando, meu Deus, né? Eu gostaria de ser assim também, né? Tomara que se acontecer alguma coisa assim comigo, eu tenha essa mesma fé. Então, essa fé, né, que a gente afirma e faz de coração, né, de verdade, aquela fé que a gente afirma na hora da luta, da dificuldade, as pessoas reagem de modo diferente. Também cuidado, tá, para não fazer juízo precipitado daquelas pessoas que num momento difícil dão uma fraquejada, né? Porque Pedro, o grande homem de Deus, e todos os 12 apóstolos, o que vai acontecer com eles é que eles vão correr fora. Né? Então essa é a natureza humana. A Bíblia diz que Deus não nos trata, Ele não nos retribui segundo os nossos pecados. Salmo 103. Porque Ele conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó. Olha só a declaração desse Salmo 103, né?
Deus não nos trata como nós merecemos, porque Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós somos pó. Deus sabe da minha fraqueza, sabe da sua fraqueza, sabe do meu limite, do seu limite, né? Deus conhece os corações. Então esse é o nosso desafio. Ter um coração verdadeiro, sincero, com fé, mas reconhecer o seguinte: eu não me conheço. Eu ainda não sei que fraquezas eu teria diante de determinadas situações. Pois é, né? Essa história de negar Jesus, de correr fora, marcou muito a história da igreja, porque nos períodos posteriores, quando pessoas fugiam do martírio, negando a sua fé, né? Era uma atitude covarde. Na hora da ameaça de morte, a pessoa diz: não, eu não sou cristão, não, eu não acompanho essa turma, não. Aí depois que a situação mudou, quando a igreja se tornou imperial, aí essas pessoas começaram a voltar, né, para a igreja. Como é que vai receber essas pessoas que negaram Jesus? Elas vão voltar simplesmente? É aí que surge a doutrina da penitência, que persiste na igreja, inclusive até hoje, né? A doutrina da penitência. Você tem que fazer penitência para pagar certos pecados. Tá bom, esse pessoal não pode voltar simplesmente aqui, participar da comunhão, da Eucaristia, da ceia, como se nada tivesse acontecido. Esse pessoal tem que compensar de algum jeito. E aí surgem as penitências, né? Você tem que pagar a penitência dependendo do pecado que você cometeu. Então olha só que dilema, né, que a gente vive. Porque os apóstolos, Pedro e os outros, também negaram Jesus. Na hora da perseguição, na hora da luta, na hora da dificuldade. Eles negaram. Eles fugiram. Pedro negou. Eles fugiram, né? Como mesmo... Deu mais uma travadinha aqui. Mesmo diante das fraquezas humanas, Deus não nos abandona, né? Até as fraquezas humanas são previstas por Deus. Interessante nessa passagem é que até isso, na verdade, é atribuído ao cumprimento das Escrituras. Ele cita Zacarias, né? 13:7. Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Aliás, isso parece uma lógica também, né? É uma lógica seguida por muitos impérios aí. Você quer acabar com um movimento qualquer? Pega o líder. Se você derrubar o líder, você derruba o movimento. Você, pelo menos, você causa um estremecimento grande no movimento. Essa foi a estratégia de muitos no passado e tem sido até hoje, né? Quando os grandes imperadores queriam executar alguém como exemplo, pegava o líder. Por isso que Jesus também foi executado desse jeito. Pega o líder e executa exemplarmente. E todo o rebanho vai se dispersar, todo o grupo cai fora. Pega o líder e faz o líder negar. Se você fizer o líder negar, todo mundo nega. Então essa estratégia, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, isso é básico, né? Mas o profeta aqui está falando de uma coisa que é um princípio básico, mas que aconteceria com Jesus. Jesus disse que isso aqui iria cumprir a Escritura, né? Eu serei uma pedra de tropeço para vocês. Porque está escrito. Eu serei uma pedra de tropeço, porque eu vou ser preso, vai acontecer isso, e vocês vão cair fora. Né? Então até a fraqueza dos discípulos é de fato cumprimento da Escritura. Isso também nos mostra uma coisa, né? Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao plano de Deus. Até as nossas fraquezas já são conhecidas, já são sabidas. Então quando a coisa parece perdida, para Deus não está. Né?
Quando parece que todo mundo está caindo fora, que todo mundo está negando, que está tudo sendo colocado a perder, para Deus não está. Tudo está dentro de um propósito divino. Essa é a convicção que... Nós vamos ver hoje, inclusive, à noite sobre isso, né? Essa é a convicção que os autores bíblicos têm, né? Deus está levando a história a um bom termo. Deus está reconciliando o mundo em Cristo. Deus está levando o universo, a sua criação, a bom termo, né? Eis que virá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o propósito de Deus é levar a bom termo. E essas coisas aqui fazem parte da trajetória. Faz parte do processo todo. De alguma forma isso se encaixa no processo todo. É previsto no processo todo da história. Então mesmo quando parece que a coisa está sendo colocada a perder, na verdade Deus não perdeu o controle. E outra coisa importante para nós aqui, né? Talvez você que está me ouvindo, me vendo, puxa vida, já fraquejei em algumas ocasiões, né? Já tive meus momentos de fraqueza na vida, eu já fiz coisas que não devia, de uma certa forma neguei Jesus, né? De certa forma eu pulei fora do barco, na hora da dificuldade eu não agi como eu esperava, e a gente fica se culpando, né? Então, aqui é importante dizer, né? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de fraqueza. Na hora da dificuldade, você na verdade fraqueja, você não age como você disse que agiria, ou pensou que agiria. Você age covardemente, você age com medo, tem medo da situação, e por causa disso você recua. Às vezes não negamos Jesus em palavras, mas negamos em atitude, né? Negamos em atitude. Nós negamos Jesus porque fazemos coisas que não deveríamos fazer, porque temos medo das consequências. Porque a verdade, viver o Evangelho de maneira verdadeira e ser verdadeiro tem preço. Custa caro isso. Às vezes dizer não em determinadas situações custa caro. E discernir essas situações também, às vezes é complicado, né? É complicado às vezes você discernir essas situações. Como fazer, como não fazer, né? Às vezes você, diante da situação, você não consegue perceber direito a coisa, fica com medo das consequências, e você age de uma forma, depois lá na frente você fala, puxa, eu não devia ter agido assim, eu fui covarde, errei na minha atitude, né? Assim que a gente age. Então isso é uma lição para nós. O importante aqui, a gente pescar, é Pedro está tendo uma atitude verdadeira, né? Ele tem um coração aberto. Ele tem um coração desejoso de andar com Jesus. E ele vai ser renovado nisso. Pedro é aquele que tem respostas, ele tens as palavras de vida eterna. A palavra é uma resposta fantástica, uma percepção que Pedro tem ali fantástica, né? Então veja bem, Pedro tem a impetuosidade dele, tem essa ingenuidade dele, certamente ele vai crescer, né, depois, vai amadurecer, mas ele tem um coração pronto, ele atendeu prontamente seguir Jesus, ele quis andar sobre as águas, né? Acabou afundando, mas ele quis andar, pediu para Jesus, quero ir aí até tu, se és tu mesmo, que me deixe ir até tu, e Jesus fala, vem. Então Pedro é impetuoso, mas ele tem umas palavras e umas atitudes assim muito louváveis, né? Então a gente precisa entender isso. Nós temos fraquezas e nós precisamos colocar essas fraquezas diante de Deus. Não se conformar com elas, procurar vencer essas fraquezas, mas reconhecê-las. Elas existem, né? E elas às vezes nos atrapalham na nossa caminhada. Então reconhecer. Vera Garcia, muito bem-vinda. Você reconhecer essas fraquezas, colocá-las diante de Deus, querer vencer essas fraquezas, essa é a vida cristã, né?
A gente olhar para a gente, entender. Esse é o que na Bíblia e na teologia se fala do processo da santificação. Isso é, a gente lutar contra as próprias fraquezas e reconhecê-las e lutar contra elas e com a ajuda de Deus você vencer. Isso é o fato de que Deus está trabalhando, né, na nossa vida. É o oleiro que vai amassando o barro, como diz Jeremias 18. Vós sois o barro, eu sou o oleiro. Né? Então, vocês são como o oleiro na mão do barro. Vocês são como o barro na mão do oleiro, né? Que vai formando o vaso como ele quer. Mas para formar o vaso tem que amassar o barro. Então é isso que Deus está fazendo, né? Trabalhando na nossa vida, vai trabalhar na vida desses homens aqui. Agora o diabo está nas imediações, como disse Jesus lá em Lucas. Nessa versão aqui de Lucas, no capítulo 22, verso 31, o diabo, nessa situação, quer colocar diante de Deus. Está vendo lá os seus queridos, lá os seus discípulos? Está vendo? Né? Como aconteceu com Jó também. O diabo é o caluniador, é o tentador. O diabo é aquele que vai acusar. E vou dizer uma coisa, hein? Vai acusar às vezes com razão. Né? Vai acusar com razão às vezes. Estava com os jovens esses dias fazendo uma live, eles pediram para estudar o Apocalipse de João. Né? O Apocalipse de João. E nós vimos aquele texto do Apocalipse de João que fala que o diabo não tem mais como acusar, né? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, e foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. E por causa do testemunho que deram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Olha só, às vezes ele fica acusando, mas essas pessoas que vivem fraquezas, elas vão amadurecendo, Deus fortalece. A tradição diz, não a Bíblia, mas a tradição diz que Pedro, de fato, foi crucificado, de ponta cabeça, em Roma. Né? A tradição diz que Pedro ia ser crucificado, ele pediu, não me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não tenho dignidade para ser crucificado como meu Senhor. No final, muitos desses homens que viveram isso, foram fortalecidos, amadureceram, se tornaram homens e mulheres de Deus, e também foram agraciados por Deus, receberam força e poder para enfrentar dificuldades inimagináveis. Né? Às vezes você imagina que eu não vou aguentar, e Deus te capacita. Tem esse outro lado, né? Eu não vou suportar, mas Deus capacita você. Deus capacita você a passar por aquela situação, a se recuperar de uma situação em que você, na verdade, não agiu como deveria ou como gostaria. E a crescer, a amadurecer. Né? Esse é o que nós aprendemos aqui, com esse momento. E também o fato de que Jesus sabe de todas as coisas. Né? Ele diz aqui, no Evangelho de João, é que fala isso. Ô Pedro, você vai me negar, mas quando você voltar para mim, reúne os discípulos, seus companheiros, e vão me encontrar na Galileia. Né? Em João, Jesus fala isso. Quando você se voltar para mim, quando você retornar, vai lá na Galileia. Então Pedro negou Jesus, mas ele chorou amargamente, se arrependeu. Jesus já percebe isso, fala isso. Quando você voltar, você vai lá. E de fato, Pedro tem um encontro tremendo com Jesus no Evangelho de João, capítulo 21. Né? Quando Jesus chama Pedro e pergunta para ele, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus coloca Pedro diante da fraqueza dele, mas Jesus não rejeita Pedro. Coisa tremenda isso, não é? Por um lado, nós não podemos nos contentar com as nossas fraquezas. Nós não podemos achar que está bom.
Nós precisamos lutar contra ela, nós precisamos reconhecer a verdade que nós sabemos da nossa vida, né? Por outro lado, Jesus não rejeita aqueles que têm fraquezas, mas têm um coração verdadeiro. Jesus não rejeita. Pedro, a pergunta para Pedro foi: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não é rejeitado por causa disso. Então, uma tremenda lição. Isso é uma prova de fé, né? Uma prova de fé que nos ajuda a crescer, a amadurecer na nossa vida. Quem sabe você, meu irmão, está vivendo, minha irmã, está vivendo um momento difícil. E a sua atitude diante desse momento difícil, você está se sentindo enfraquecido, enfraquecida, né? Você se sente assim, você gostaria de agir diferente, mas diante dessa atitude está sendo muito complicado para você. E você fica com aquela sensação de que a sua própria reação diante daquela situação é uma reação que não é adequada, ou pelo menos não é o que você esperava que você tivesse, mas você percebe, sente na sua pele aquela fraqueza, né? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pedro também tinha um desejo muito grande de servir Jesus, mas tinha que conviver com as suas próprias fraquezas e precisou aprender, né, com elas, crescer, melhorar. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Eu quero orar com você nessa manhã, pedir que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma terça-feira abençoada pelo Senhor, e uma terça-feira em que nós possamos aprender a vencer as nossas fraquezas, com humildade, né, com desejo grande. José Marcos, muito bom dia, com humildade, mas com um desejo muito grande de servir, né, de servir a Jesus. Então eu quero orar com você, convido você a orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom. O Senhor nos conhece, sabe as nossas fraquezas, sabe os nossos limites. E nós queremos caminhar com o Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, fortalece esse irmão, essa irmã que está nos assistindo, cada um de nós, que nós possamos viver a vida cristã crescendo, ó Deus, melhorando. Nós precisamos reconhecer que nós não conhecemos a nós mesmos, mas nós queremos caminhar. Ó Deus, abençoe esse irmão e essa irmã que se sente fraco, se sente debilitado diante de alguma situação, que olha para si mesmo e entende que não está agindo como pensou que agiria. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, fortalece a fé, renova a alegria. Ó Deus, e que o Senhor capacite a vencer todas as situações. Como aconteceu com Pedro. Ele negou Jesus, mas depois ficou cheio do Espírito Santo. Pregou o Evangelho corajosamente. Centenas, milhares de pessoas se converteram pela pregação de Pedro. Ele ousadamente anunciou o Evangelho. Ó Senhor, que o Senhor possa nos capacitar a viver os momentos da vida, os mais difíceis, ó Deus, os mais escuros, com a graça do Senhor. Nós precisamos conhecer as nossas fraquezas e reconhecê-las, mas nos ajude, Senhor, a não ficar nelas, mas a avançar, a crescer, a amadurecer. Eu peço em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Amém, gente. Estamos encerrando. Quero só reforçar, hoje nós começa hoje, tá? 20 horas, aqui mesmo, no Facebook, o nosso curso de teologia, módulo 4, Teologia para o que der e vier, módulo 4. Já tivemos 3 módulos presenciais, antes da pandemia, lá na IBJU. Agora vamos fazer aqui, o módulo 4, o título é Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Tá bom? Eu vou disponibilizar o material agora, daqui a pouquinho, no Facebook e também no WhatsApp, o material da lição de hoje. E às 20 horas estaremos juntos. Vai ser das 20 às 21h15, 21h30, tá bom? Então você vai poder fazer perguntas. Nós estamos criando um esquema aí para que isso aconteça, tá legal? Então divulgue também, estamos divulgando Teologia para o que der e vier, módulo 4, Vivendo Hoje a Esperança do Fim.
nesse tempo em que estamos mais sensíveis a essas coisas, né? A entender melhor, a buscar essas questões. Será que é o fim do mundo? Quando é que Jesus vai voltar ou não? E nesse tempo também de tanta confusão, tantas ideias, tantos oportunistas aí se valendo disso para proclamar tantas coisas, eu quero convidar você. Nós queremos estudar as coisas mais básicas da escatologia, isso é, do ensino sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, essas coisas todas. E também vamos estudar alguns textos principais que estão da Bíblia, que estão relacionados à escatologia. E no final eu vou falar sobre as 3 grandes escolas de interpretação da escatologia, tá bom? E claro, vou falar a minha opinião também. Mas vamos primeiro começar com o básico, porque eu entendo que a gente precisa ter as bases sólidas, né, para a gente não se perder. E depois falar de alguns detalhes mais difíceis e tal. Vamos compartilhar aqui. Você vai poder perguntar, você vai poder participar, tá legal? Então hoje às 20 horas começa o quarto módulo de Teologia para o que der e vier, da IBJU. Esse quarto módulo é Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Tenha uma boa terça-feira, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!